Em Lucas capítulo 22, vai relatar a conspiração. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinha medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Eu já fui muito do grupinho que julgava Judas, sabe? Mas hoje em dia eu fico pensando assim, quem sou eu na fila do pão para falar qualquer coisa, né? Porque eu já errei tanto, mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia da minha vida, né? Que nós possamos nos arrepender, apresentar para o Senhor e continuar firmes na caminhada. O capítulo vai continuar, vai relatar a respeito da ceia do Senhor. Eu quero destacar o versículo 32 que fala: Eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Um versículo tão pequeno, mas dois ensinamentos aqui extraordinários, né? A gente agradecer pelas pessoas que oram por nós, que nós sejamos pessoas que orem pelos outros, pedir ao Senhor para que a nossa fé não desfaleça, quando a gente for orar pelos outros, para que a fé deles não desfaleça e que a gente se fortaleça em Cristo, né? Para a glória de Deus. O capítulo vai relatar sobre Jesus orar no Monte das Oliveiras. O versículo 40 fala: orem para que vocês não caiam em tentação. A oração, ela levanta um muro e nos protege contra a tentação. Então, a gente possa viver esse versículo bíblico. Orar para que a gente não caia em tentação. Versículo 42. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. É Jesus dizendo para Deus. A gente possa orar hoje sobre isso. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É uma linda oração, é uma boa e perfeita oração para se fazer. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. A gente consiga compreender, entregar o controle para Cristo e não querer tomar de volta. 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Você está angustiado? Jesus está deixando um exemplo para nós. Está angustiado? Ore ainda mais intensamente. Está angustiado? Aqui, estando angustiado, Jesus foi dormir? Jesus foi comer? Jesus foi... Não, Jesus foi orar e de forma mais intensa. Vai relatar que os discípulos estavam dominados pela tristeza. Um alvo de oração, né? Que nós não sejamos dominados pela tristeza. Aí Jesus diz: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. O 46, fazendo uma conexão novamente com o 40. Orem para que vocês não caiam em tentação. O pequeno trecho, Jesus ora no Monte das Oliveiras. A palavra oração se repete umas 4 vezes. Mais ou menos uns 8 versículos aqui, contando rapidamente, a palavra orar 4 vezes, num pequeno trecho. Gente, a gente precisa orar. Vai falar que Jesus é preso, que Pedro nega Jesus, os soldados zombam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começavam a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Zombaram, bateram, insultaram,
Jesus perante Pilatos e Herodes. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim. Se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Vou repetir esse trecho aqui, gente. O Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Então, você é o Filho de Deus? Estás dizendo que sou, respondeu ele. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Eu vou ficar pensando nessa frase aqui: Deus Todo-Poderoso. E aqui se encerram as considerações de Lucas, capítulo 22.